Paz seja convosco. Amém. Vamos cantar o hino 105 do assinado. 105. Como é que é o título? Infinita graça. Infinita graça. Baseada, esse hino foi feito com base no Salmo 51. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor que deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Amém? Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Mas, meus amados irmãos, nessa noite bendita, né, nós estamos vivendo, né, mais um sinal, né, do cristão verdadeiro, que é a festa de Pentecostes, e onde estaremos consagrando os varões ao Senhor. E o título da mensagem dessa noite é a graça da lei. É a mensagem de número 148, né? Totalizando 1177 mensagens. É a 10ª mensagem da primeira dimensão da terceira trombeta. E nós vamos ler aí Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, 26. E que Deus nos abençoe, revelando em nossos corações a tua bendita palavra. Pode ler. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta. Então, aqui em Tiago, a gente percebe que a lei e a graça sempre estiveram unidas. Elas jamais contradisseram uma a outra, né? Há um discurso que uns vivem debaixo da graça e não vivem a lei. Outros vivem a lei, mas não vivem a graça. E nós vivemos a graça da lei, ou a lei da graça. Porque a lei é que revela o nosso pecado, é que mostra o nosso erro. E pela graça nós conseguimos superar os nossos erros
e vencer os nossos defeitos, as nossas falhas. A lei mostra a mim onde estão as minhas falhas. A lei revela como devo agir, né? Como devo fazer. Né? Agora, somente a graça do Senhor Deus é que me faculta viver a lei. Se não houvesse lei, não haveria pecado. Então, se não há pecado, qual a razão da dimensão da graça? Não seria nenhuma. Né? Mas se existe a dimensão da graça, é para nós cumprirmos a lei. Quando Jesus falou para Madalena, vá, não peques mais, ele estava falando sobre a lei. Viva a lei. Quer dizer, não cometa mais atos torpes, né? Sai dessa vida de delinquência, mude de vida. Quer dizer, viva a lei. Agora, para viver a lei, somente pela graça de Deus. Amém? Isaías 53 diz que ele tomou sobre si toda a nossa enfermidade, né? E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e que ele nos curou, nos libertou. Sim, é verdade. Mas nós só estaremos livres do pecado quando cumprirmos toda a lei. Então, lá na cruz, ele nos deu a dimensão da graça. Pela graça, nós somos salvos. Então, é o que diz aí Tiago 2,26, né? O corpo, seu espírito está morto, né? E a fé sem obras é morta, né? E aí você tem a lei e tem a graça. Agora vamos para Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 8. Aqui o profeta Paulo, ele confirma o que está ali em Tiago 2, 26. Pode ler. Agora, é muito importante ter esse conhecimento. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada toda descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, aí nós temos outra parte importantíssima. Simplesmente nós temos aí a eleição. Quer dizer, em Isaque, nós somos escolhidos de Deus. Então está a eleição. Né? Porque Mateus diz, lá Mateus 21, né? Fala que o nome dele é Jesus e que ele salvará o seu povo. Então você vai salvar o seu povo, significa que um outro povo ele não vai salvar. Aí você tem o quê? A eleição, né? Você tem o eleito do Senhor Deus. Né? E nós estamos, gente, vivendo o tempo do fim. A gente viu naquelas mensagens últimas, né, sobre o tempo do fim. Nós estamos num tempo que passa rapidamente, né? E que a gente nem percebe, né? Nem percebe. Então, hoje estava meditando um documentário, né, que um homem inventou uma fotografia, não lembro o título agora, que ela é muito interessante. Ela fotografa aquilo que nossos olhos comuns não veem. Você já ouviu falar nisso aí, nesse tipo de fotografia. Né? Então, quando a gente respira, solta o ar, do nosso corpo emana uma outra dimensão, o calor do corpo, certo? E eles conseguiram, a ciência conseguiu captar isso aí. E é interessante esse documentário desse cientista. Então, mas está na Bíblia. Há um poder dentro de nós. E esse poder dentro de nós está perfeitamente enquadrado na lei. É a nossa grande força, o nosso grande poder. Agora, a lei não me salva. Não me salva. Né? Ela não é a salvação. O que me salva é a graça. Paulo falou, pela graça sois salvos. Porque é através da graça que eu vivo a lei. Acho que está bem claro, né?
Então nós não podemos separar essas duas dimensões. Porque lá na cruz do Calvário, ele tomou sobre si toda a doença, toda a enfermidade, na cruz levou os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é a graça. Não que a gente não vai ficar enfermo. A gente fica enfermo, é curado e nunca mais vamos ficar enfermo. Não. Há um processo, né? Justificação, santificação, novo nascimento. Né? E nós recebemos, quando a gente aceita Jesus, é algo tremendo na nossa vida. Nós estamos crendo que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Messias. E Ele deixou uma lei para nós. E Ele disse lá, acho que João, né? Errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Que Escritura que está falando? A lei. Né? Eu não sou. As pessoas criticam, né? Que a lei veio para os judeus. Então, ela não veio só para os judeus. Né? E diz aí, Paulo fala que pela graça a gente vive a lei. Mas não basta apenas ser israelita para ser salvo. Está dizendo sobre Abraão. Está falando que não basta nascer em Israel. Não, você tem que viver a lei. E quando o próprio israelita deixa de viver a lei, a Bíblia diz que ele é arriscado no meio do povo. Na festa dos pães, quando eles realizavam a Páscoa e alguém comesse pão levedado, simplesmente ele era o quê? Riscado. Então tem que viver a lei. Não basta eu ser cristão e você não vive a lei. Então eu não sou cristão. A gente fala que crê que Jesus é o Messias, que o Messias é Jesus, mas não quer viver a lei dada pelo Messias. Você está completamente divorciada da verdade. Né? Então aqui em Romanos 9, né? Lê de novo, por favor, Romanos 9. Você leu agora há pouco. Capítulo 9, versículo 6 até o 8. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são de Israel. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaac será chamada toda descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí. Isso é significativo, gente. A pessoa pensa porque ela frequenta alguma igreja, que ela está professando alguma fé, ela está salva. E porque tem a carteirinha de membro, né, daquela comunidade de fé, que ela está salva. Não, gente. Você tem que viver a lei. Isso é fundamental, ver a lei. Mas é pela graça que somos salvos. Então as duas dimensões, a graça e a lei, caminham juntas, né? Elas não são contraditórias. Ou eu vivo isso e não vivo aquilo. Ou vivo aquilo e não vivo isso. Não, a Bíblia não disse isso. Aqui em São João, capítulo 8, 11, tem outra passagem interessante. Tem, por favor. João 8, 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas onde que mostra o pecado? Na lei. Não matarás, não roubarás, não furtarás, e assim por diante. Não é verdade? Então, a lei que mostra onde estão os pontos que não devemos nos comprometer. Né? Então, eu acho muito significativo a gente, pela graça, viver a lei. Porque sem a graça, nós não viveríamos a lei. Por isso que Jesus teve que morrer na cruz. Exatamente para nos dar a graça da salvação. Né? Não que a graça seja contraditória à lei, a lei contraditória à graça. Não. Senão, ele não ia falar o que ele falou lá em São João, capítulo 8, né?
Pode ler lá São João capítulo 8, não, perdão, 5, 45 até o 47. Olha o que ele diz aí, o próprio Senhor Jesus Cristo. 5? É. 45 ou 47. Pode ler. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como escrevereis as minhas palavras? Então, ele está dizendo para o povo que se eles crescem em Moisés, tem que crer nele. Porque sobre ele, Moisés escreveu a lei. Então Jesus está contido na lei. Então ele é o Messias. Ele está lá. E foi ele próprio que deu a lei para Moisés. Olha, isso na imagem, né? No Novo Testamento. Mas nós fomos para o Velho Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lê, por favor. Olha o que diz aí. Como é interessante isso. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, São João diz, se eles crescem em Moisés, tem que crer nele. Que dele Moisés escreveu. E Malaquias está falando para não esquecer da lei de Moisés. Aí eu pergunto, aonde que a graça é contraditória à lei e a lei contraditória à graça? Não é aspecto nenhum. Agora, não confundir com dispensações. Ou ocorreram dispensações. E algumas nós não precisamos mais aquilo praticar. Mas a própria Escritura que o diz, e não interpretação humana, né? Não vou fazer isso aqui porque eu não quero que faça isso aqui. Não, a própria Bíblia é que nos orienta que alguma dispensação não precisa mais ser praticada. Né? Mas, nós já fomos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz aí Tiago 2, 9 e 10. Isso aqui é muito profundo, gente. É muito profundo essa passagem. Pode ler. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e se tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Aí que eu digo, como que alguém diz que é batizado no Espírito Santo, se de vez em quando ele tropeça em algum ponto da lei? Nós só não vamos tropeçar em um ponto da lei quando tudo estiver consumado. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo carnal, estaremos sujeitos a paixões. Essa é a grande verdade. Agora, nós cremos na nossa salvação, nós cremos na nossa redenção. E Lucas capítulo 21, ele dá muito ensinamento sobre a volta de Jesus. Quando ele fala, quando tais coisas estiverem acontecendo, é a volta do Senhor. É como diz o selo, acho que é o 4, né? 4. Lê para mim, o Apocalipse, capítulo 6. 6 que fala dos selos, né? Não, dos cavalos, perdão. É dos selos. 6. Vai lá no terceiro selo, o que diz? Achou? Sobre o denário, sobre a medida. Terceiro selo? É. É do terceiro selo que fala. Tem? Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por $1, e 3 medidas de cevada por $1. E não danifiques o azeite e o vinho. Olha, o que significa isso? É a situação econômica, gente. A gente está falando da situação econômica que vai virar o planeta. Você vai ter praticamente, você tem compra isso aqui e só compra aquilo ali. Quer dizer, o alimento vai ser regrado.
Você não vai comprar com fartura, vai comprar o alimento, mas o governo, né, vai controlar. O controle, essa parte econômica. Né? A parte econômica. Esse selo fala muito sobre a economia das nações. Mas o azeite não vai ser destruído. O que é o azeite? É a graça de Deus na nossa vida. Eu entendo, né? Creio. Se a gente lê ali as trombetas, as 7 trombetas, lê em Apocalipse as 7 trombetas, a gente vê que os 7 anjos, eles surgiram lá quando abriu o 7º selo. Né? 7º selo. Você volta para ver que o 1º selo, o 2º, o 3º, o 4º selo, né? Os quatro cavaleiros surgem em cena, não surge? E o último cavaleiro é a morte, seguida pelo inferno. Outra coisa que a gente pode entender também, que isso é sucessivo. Como é que fala aí no mundo? O pessoal fala? Fenomenó. Né? Movimenta um, movimenta todos. É igual as trombetas. As trombetas falam, sempre o 5º anjo ali, né? Quando toca a trombeta, ele está falando na parte química. Né? Fala a parte química. Fala sobre o calor, fala sobre o fogo, fala sobre a aenosfera, estratosfera, né? Atmosfera, tudo. E que tem essa parte dos peixes desaparecerão. Então veja bem que, mas eu creio que nós não padeceremos a grande tribulação. Que Noé atravessou a grande tribulação. Ele não sofreu dano algum. Moisés atravessou a grande tribulação. Não sofreu dano algum. Então, por que nós vamos sofrer? Agora, o que ele pede da gente? Está lá, acho que é em João. Tudo que pedir oração, crendo, recebereis. Mas se guardares os meus mandamentos, se guardar a minha lei, nós sempre lutar para viver a lei de Deus. Não é rejeitá-la, não. Não é se unir a esses grupos de fé que diz que você não tem que viver o Velho Testamento, viver o Novo. Mas como que eu vou ver o Novo, que é a sombra, sem conhecer a imagem, que é o Velho Testamento? E o próprio Senhor Jesus Cristo orientou. E lá em Lucas 24, né, 44, ele fala a mesma coisa. Pode ler. Lucas 24, 44. Ele não está anulando a lei. Pelo contrário. Jesus foi muito rigoroso quando ele falou: se olhar para uma mulher e atentares no teu coração contra ela, adulterou. O louco é muito mais. Ele magnificou a lei, né? Ele a engrandeceu. E foi ele que fez a lei. Claro que foi. Pode ler. E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Ué, ele está inserido lá na lei, gente. Então, para me conhecer a imagem do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que conhecer a lei. Agora, nós podemos colocar fazer uma inferência. Jeová é a lei do Velho Testamento e Jesus a lei do Novo. Mas os dois não são um só. Está lá em São João, capítulo 1, versículo 1. O princípio é o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo, no 14, tornou-se carne e habitou entre nós. É o mesmo, gente. Lá em São João 14, lê para mim São João 14, 16, 17 e 18. Olha como é interessante essa passagem. São João 14, 17 e 18. Hã? São João 14, 16. Leia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso.
Continua. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ó, ele está falando que ele é Deus, que ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. O mundo não vê, não conhece, não pode ver nem pode conhecê-lo. Mas vós o conheceis. Eu estou aqui na frente de vocês, estou contigo aqui, mas vós me conheceis. Porque eu estou aí convosco. E estarei em vós. Ué, ele falou das 3 dimensões. Então não existe Santíssima Trindade. Isso é uma falácia. Né? Aí São João define isso. Tem outra passagem de João que fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E Filipe, mostra o Pai. Mas você está me vendo, Filipe, você já viu o Pai. Então está muito claro que não podemos separar a lei da graça, porque o Senhor é a graça. Né? Então, somente a graça torna possível viver a lei. Em Lamentações de Jeremias, ele fala, capítulo 3, versículo 22, ele fala sobre a infinita graça. Veja, Lamentações, capítulo 3, versículo 22, pode ler. Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ó, a misericórdia não tem fim. O que é isso? É a graça para se viver a lei. Olha agora Salmo 51, versículo 1 em diante. Olha esse salmo, interessante. Nós cantamos até o hino aqui agora há pouco, né? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz reconhecer sabedoria. Purifica-me com sopro, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejo sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Olha que beleza. Então a misericórdia de Deus é a graça. A graça de Deus. E Jonas fala que a vaidade, ela destrói a misericórdia. A vaidade, né? Ela destrói a misericórdia. Está lá em Jonas, capítulo 2, né? Então, o Salmo está dizendo que se não for a graça de Deus, nós seremos perdidos. A graça não salva, ela é importantíssima para nós. Eu já ouvi um exemplo, posso repetir aqui? É o carro e o mapa. Eu tenho um mapa para chegar em tal lugar. E eu tenho o carro que me leva. Você tem a graça e tem a lei. E tem a graça do teu carro, vai me levar.
Mas para ir de carro, eu vou ter que seguir o quê? O mapa. E o que é o mapa? A lei. Eu sigo a lei, eu chego no objetivo. Não é assim no trânsito? Né? Você tem as direções, tem tudo. Há uma lei regendo aquilo ali. Então a gente vai seguir aquilo. É a lei. Está aí do Salmo 51. Renove em mim o espírito reto, que eu não perca a alegria da tua salvação. Qual a alegria da salvação? É a graça. Pela graça sois salvos. E o que é o salmo? É a lei de Deus, gente. Amém. Resumindo, o Velho e o Novo Testamentos constituem o quê? A lei do Senhor Deus. Tá. Agora veja aí, Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é seguir a paz com todos? É a graça. E o que é a santificação? A lei. Então, pela graça, vivendo a lei, eu sou salvo. E ainda diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está aí. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação. E é coordenativo, né? Conjunção coordenativa, coordenando. Está coordenando. Coordenando. Então a graça e a lei, elas se entrelaçam. Não há diferença entre um e o outro. São 12 dimensões, mas que elas são interligadas. Agora veja, Mateus 5,17. Olha como isso aqui é importante. 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Olha. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Antes que venha um grande cataclisma, né? A lei será exercida na íntegra. Aí, ele não veio para anular lei nenhuma. Pelo contrário, ele veio para magnificar a lei. Muito diferente do que eles falam, né? E isso, para nós vivermos isso, precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Precisamos da misericórdia do Senhor. Para ter misericórdia, que nós tenhamos força para vencer a lei, né? Ainda diz Mateus, se aqueles selos não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. Nem os eleitos. Para encerrar, veja aí Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Essa parte é muito importante, essa parte. Olha só. Não sabeis, vós irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Continua. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aí pergunta, não está falando sobre a lei e a graça? Ela só sabe se ela está errada se ela conhecer a lei. Fala os que conhecem a lei. Se não conhece a lei, não sabe o que é pecado, se é pecado, às vezes de ser, né? Então, esse capítulo 7 de Romanos, 7 de Coríntios, é exatamente sobre a graça e a lei. Então não há contradição entre a lei e a graça. Muito pelo contrário. Nós vivemos a lei pela graça. Ou vivemos a graça cumprindo a lei. Amém? Então que Deus abençoe, que Deus continue abrindo o nosso entendimento para que cremos. Não há contradição entre a graça e a lei. Não. E nós somos, indubitavelmente, a geração do arrebatamento. As horas são avançadas e nós caminhamos rapidamente
para o tempo do fim. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite, em nome de Jesus Cristo. Paz seja convosco. Amém. Amém.